É muito difícil você andar pelas ruas do Brasil e não sentir as vibrações. Há tantos impactos que nenhuma suspensão poderia lidar com isso. Por exemplo, em São Paulo, cidade mais populosa do nosso Brasil, dirigir não é e nunca foi para os fracos de coração, além dos grandes engarrafamentos que já fazem parte do cotidiano dos passageiros da metrópole. Os motoristas ainda têm pela frente outros desafios. Os grandes buracos. Dirigindo em estradas e ruas vazias, os motoristas devem fazer manobras perigosas para evitar acidentes que são causados pelos buracos. Tudo isso para não danificar as rodas, pneus, amortecedores e suspensão do seu veículo. Somente no primeiro trimestre de 2021, foram registrados mais de 1 milhão de pedidos dos chamados tapa-buraco, tudo isso segundo o portal de serviços da Prefeitura da cidade de São Paulo. Bom, mas será mesmo que essa situação realmente só acontece aqui no nosso Brasil? Bem, tudo isso vamos conferir e ver aqui nesse vídeo. Mas antes de tudo, já deixa o seu like aqui, para fortalecer esse vídeo, beleza? Afinal, por que o asfalto no Brasil é tão ruim? Projetado para durar menos de 12 anos sem manutenções imprevistas, técnicas de construção dos anos 1960, e menos de 13 estradas pavimentadas. Essas são algumas das conclusões de um amplo e extenso estudo realizado pela Confederação Nacional do Transporte. Asfalto sempre foi sinônimo de polêmica no Brasil, e é fácil de entender. Porque o Brasil tem uma das piores superfícies asfálticas do mundo. Um estudo do TCE analisou o asfalto no Brasil, e constatou que os famosos buracos encontrados nas ruas e estradas do país nada têm a ver com chuva. Em outras cidades e regiões do mundo, por exemplo, Nova York, nos Estados Unidos, as coisas são completamente diferentes, enquanto aqui no Brasil, o problema é a chuva. O clima é considerado desde o projeto até a execução e manutenção das calçadas. Nos Estados Unidos a situação deles é bem tensa, sendo porque devem enfrentar algo muito pior, que a própria chuva. A força da total da neve. Como a superfície asfáltica sofre com diferenças de temperatura, o manuseio da neve é um pouco difícil. A água que cai no asfalto eventualmente penetra e se acumula sob ele, ela congela com o tempo e eventualmente se expande. Conforme o tempo começa a esquentar, esse gelo derrete e começa a distorcer a superfície do asfalto. Atualmente, não pode fazer nada além de manutenção. Mesmo com esses problemas, as ruas de Nova York, avenidas e rodovias sempre parecem perfeitas e sem nenhuma deformação. Na cidade de Berlim, na Alemanha, as calçadas são construídas para durar 20 anos, e para tornar isso possível, foram construídas faixas especiais para grandes carretas e caminhões pesados na cidade. Outro aspecto importante da durabilidade do asfalto é que eles compactam a base do pavimento, além de deixar o asfalto muito mais grosso. Somado a isso a manutenção séria que é feita antes mesmo do buraco, buracos comuns na pista aqui no Brasil, eles não têm essa opção nem em Berlim. Enquanto muitos dizem que o problema do Brasil é a falta de bons projetos, em Tóquio, no Japão, isso pode não ser o mais importante. Outros também podem argumentar que o material brasileiro é de má qualidade, mas não pode ser esse o motivo, porque a pavimentação das estradas no Brasil é muito melhor. Enquanto isso, a prática do planejamento é importante para os japoneses. Os asfaltos japoneses são de alta qualidade, pois aderem rigorosamente aos materiais especificados no projeto, respeitando todas as espessuras calculadas, além de supervisão rigorosa da obra. Os japoneses também usam camadas muito mais grossas do que é muito difícil de imaginar aqui no Brasil. Buracos, ondas, rachaduras, brechas. Esses são alguns dos problemas encontrados na maioria dos asfaltos do Brasil. Diferentemente de outros países, a pavimentação de ruas não está entre as de maior destaque em nosso país. O problema é que o brasileiro teve que se acostumar com essa situação, e andar nas ruas ou rua é difícil, e não tem pelo menos um tipo sequer de problema.
Para os brasileiros isso já se tornou algo normal. Um levantamento de CNTS pela Confederação Nacional de Transporte constatou que mais da metade das estradas do Brasil são mal conservadas. Em todo o Brasil, foram avaliados 103 mil quilômetros de rodovias, dos quais 60 mil quilômetros foram classificados como normais, ruins ou péssimos, representando 58% de todas as rodovias avaliadas. O assunto é tão grave que na cidade de São Paulo já emissoras de rádio e televisão tiveram buracos no asfalto. A rádio Band News FM lançou um projeto chamado Buracômetro, onde mostram buracos nas ruas de São Paulo. Eles mapeiam os buracos com um mapa, onde os ouvintes podem acessar um mapa interativo e marcar a localização do buraco. De buracos nas ruas e becos de São Paulo, são as reclamações mais importantes e frequentes. Por meio desse projeto, a rádio ajudou os ouvintes a preencher as lacunas das vias, pois após a divulgação das lacunas no rádio, a Prefeitura de São Paulo conclui o recapeamento das vias. O mais interessante é que a expectativa de vida útil dessas pavimentadoras é de 8 a 12 anos, enquanto a já é de 7 meses após o término das obras. Um dos principais motivos da durabilidade dos asfaltos brasileiros é o atraso de quase 0 anos, em relação a outros países. Países como Portugal, um país do tamanho do estado de Pernambuco, usam técnicas avançadas para estudar mudanças climáticas e materiais de construção de estradas, mas o Brasil continua a usar métodos ultrapassados. Como se não bastasse a falta de métodos mais modernos, a obra ainda carece de fiscalização. Muitos trabalhos são entregues fora dos padrões mínimos de qualidade, exigindo novos custos para a correção de defeitos que podem custar até 2% do valor total do trabalho. Devido às poucas escalas, encurta a vida útil das tampas. Segundo estudos da CNT, a má qualidade dos pavimentos é agravada pela falta de investimento em manutenção preventiva, e quase 30% das rodovias federais não possuem sequer contrato de manutenção. Sem falar que grande parte das rodovias do Brasil foram construídas na década de 1960, e a maioria delas já ultrapassou a vida útil prevista no projeto, e nunca receberam manutenção adequada durante esse período. Além disso, o asfalto comprado para obras nas novas rodovias em construção é de má qualidade, e piora, ano a ano, sendo que apenas uma empresa é responsável pelo fornecimento da principal matéria-prima. Materiais, Petrobras. A Petrobras diz que produz e vende produtos asfálticos, de acordo com as especificações da ANP. Devido à má qualidade do combustível, o setor de commodities registrou mais de gastos, para 775 milhões de litros de óleo diesel em 2016, aumentando os custos em 2,3 bilhões de reais. Agora, sem rodovias de altas qualidades, e sem capacidade de atender a demanda do país, a economia brasileira luta para crescer com dinamismo e na velocidade necessária, e se o país quiser melhorar, o Brasil precisa fortalecer os investimentos em transporte e logística, expandir e diversificar a matriz de transportes do Brasil. E depois escreva aqui nos comentários, o que você acha do nosso asfalto? Comente aqui, estou curioso para saber sua opinião sobre esse assunto. Se você gostou deste vídeo e quer ajudar o canal a criar mais vídeos de qualidade, como esse aqui, considere apoiar o nosso trabalho aqui no canal, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo, e valeu!